Bem-vindo a mais um episódio do Papo de Pele, um podcast do grupo Med Systems. Eu sou Thalita Erec e estou com 3 maravilhosos, incríveis, para falar sobre o Incas Paris 2025, um evento que acabou de acontecer. Comigo está a maravilhosa doutora Calu Franco, maravilhoso, lindo, Vini Lacerda e inteligentíssima, maravilhosa também. Os três são muito inteligentes, Mika Yamaguchi. Queria que vocês se apresentassem para o público, começando com a doutora Calu, linda, natural, amo ela. Natural, sabe? Aquela coisa, aquela chique. Linda. Bom, depois de tudo isso, né, só posso agradecer essa presença maravilhosa e essa apresentação também. É um prazer estar aqui no Grupo Med System, que investe muito em tecnologia, atualização, e a gente vai compartilhar com vocês. Eu, doutora Calu Franco, dermatologista aqui de São Paulo, tudo que a gente viu no Incas 2025, com a honra de estar sentada na frente da Mika, que eu aprendi com ela minha vida inteira, e ela vai se apresentar. E o doutor Vini, maravilhoso, meu colega de profissão agora, também um querido na profissão. Então, a gente sempre está aí para trocar ideias e vocês vão saber de tudo. Legal, gente, eu tô muito feliz. Gente, eu amo poder ter esse momento com pessoas que eu gosto. Porque falar de pele sempre foi uma grande paixão. Antes de tudo, eu sou o Vini Lacerda, sou farmacêutico, atual estudante de medicina, acadêmico, aí lutando, né, pra gente conseguir trazer uma dermatologia do futuro. Eu acredito muito numa dermatologia do futuro. E estar trabalhando com pessoas que a gente ama é muito importante. Calu é uma médica que... gente, por incrível que pareça, meu primeiro procedimento foi Calu. Amiga, foi você que fez o primeiro procedimento na minha frente. Me senti, assim, honrado, inclusive, aqui na Med System. E Mika, uma grande parceira, amiga, sócia, confidente, tudo de bom, amiga. Você sabe que eu te amo. E, amiga, Thalita, querida, inteligentíssima, assim, super tendência. Então, eu sou muito feliz de estar aqui com vocês. Que ótimo! Muito obrigada. Bom, eu sou Mika Yamaguchi, estou sem palavras. A Mika estou o slowdown. Estou sem palavras, é o porque equilíbrio. Assim, não, é muito bacana a gente poder se reunir, né, com pessoas queridíssimas. Calu, ela é a Good Vibes daqui. Eu sou a equilibrada, ela é a Good Vibes. O Vini é aquele que tá cheio da energia, cheio da potência e tem um olhar muito bacana também em relação a essa parte dos cosméticos. Eu acho que essa conexão é importantíssima. E Thalita domina o mundo das tecnologias, né? Então, são 4 áreas que se unem e vamos trazer tudo que há de novo e de melhor para ser apresentado. Perfeito. Dermatologia precisa disso, desse olhar macro, dessa relação de tendência, né, doutora? Essa questão, por exemplo, o quão o Incas é importante no papel dentro do mercado dermatológico, que você acha o congresso, o peso do congresso na dermatologia hoje? Eu acho que o Incas, ele virou um congresso muito grande. Então, ele virou principalmente um lugar onde todos os expositores mundo vêm trazer as novidades. Seja um fornecedor de um bioativo, seja um fornecedor de uma tecnologia. Ele virou um grande congresso de networking, né? Realmente, eu acho que esse é o maior peso dentro dos outros congressos. Porque a gente tem diversos congressos na área médica, dermatológica, que falam muito da parte científica, mas o Incas, ele virou esse grande melt pot, né? Essa mistura de todo mundo, do mundo inteiro, trazendo tecnologia, atualização, o que a própria indústria tem, porque hoje a gente não consegue separar a indústria da ciência, sim, né? E do que a gente vai entregar e trazer para casa para os nossos pacientes. Então, eu acho que o Incas ficou bem interessante por causa disso, e a gente consegue ter essa troca, porque no networking com a indústria, e depois eu janto com a Mika, e a gente discute o que a gente viu na indústria, aí eu vejo a aula com o Vini, a gente discute o que a gente viu na indústria e o que a gente teve no jantar. Então, a medicina, ela é sobre isso, né? Ela é sobre experiência. A gente tem grandes descobertas e a gente vai aprender a lidar com todas essas descobertas científicas no dia a dia e diante das respostas. Então, eu acho que a troca em todos os níveis, científicos e de networking, é fundamental. Perfeito, perfeito, perfeito. Vini, o que você achou de mais inovador no Incas? O que você viu de inovação no Incas? Olha, o que eu achei mais interessante é que
quando nós vamos para congressos internacionais, a primeira coisa que a gente pensa é: será que o nosso país está tão atualizado? Será que, de fato, nós estamos indo para o caminho certo? E quando eu cheguei no Incas e comecei a rodar a feira, comecei a ver as aulas e fui encontrando inovações que, para nós brasileiros, para nossa indústria, não são mais inovações, eu falei assim, gente, nós estamos muito avançados. Talvez, obviamente, algumas marcas, algumas tecnologias muito patenteadas e muito específicas, nós estejamos, não é que não atualizados, mas não ainda... São novidades, porque não foi a gente que desenvolveu. Mas, quanto à questão de ativos, que, assim, é o que eu gosto. Quando eu vou para congresso, a primeira coisa que eu vejo, eu sou louco do cosmético, eu vou ver o que tem de novidade. Nós não estamos atrasados, gente. Estamos muito adiantados. Nossa indústria brasileira é uma indústria muito à frente. Os médicos brasileiros, os cientistas farmacêuticos, nós nos unimos para trazer coisas que são realmente muito atuais no mundo. Então, não é que eu não me surpreendi, mas eu fiquei orgulhoso do nosso mercado. Não fiquei falando assim, meu Deus, eu estou desatualizado, ou os pacientes estarão desatualizados. Você não teve a síndrome do país colonial. Exato. Você entendeu que você está em inovação. Eu estou no meio de pessoas inteligentíssimas, pessoas que buscam tecnologia, de empresas super idôneas que buscam tecnologia. Então, para mim, principalmente na área em que eu exploro, que é a área cosmética, eu não fiquei, meu Deus. O que teve de novo? Nossa, olha isso que vai vir para o futuro, né? Eu acho isso bem bárbaro. E a gente vê cada vez mais colegas médicos brasileiros dando aula nos congressos, e as aulas que são mais procuradas, as aulas que são mais referências. A gente tem muita técnica. Quando eu fiz residência médica, eu fiz fellowship no Mount Sinai, em Nova York, né? E aí eu juntei meus estágios que eu tinha da clínica médica, etc, e fui para lá. E na época, um dos meus chefes me questionou. Ele falou, a gente tem tudo aqui, o que você vai fazer lá? Eu não sabia. Meu sonho era ver o que estava todo mundo fazendo, né? Como uma boa jovem que a gente quer você buscar ainda o que jovem, tem no mundo. Amiga, eu sou dona do colágeno, né? Esse problema a gente não sofre. Mas na época eu era jovem no RG. E aí eu tinha essa curiosidade interna. Daí eu fui pro Mount Sinai, em Nova York, e a hora que eu cheguei lá, eu vi que, a gente estava muito atualizado. Por mais que a gente seja um país ainda, que eu acho importante dizer, com muita necessidade de mais investimento em ciência, em pesquisa, né? E ter mais esse foco de captação de dados de paciente, para a gente ter os nossos próprios valores de referência. Então, a gente tem algumas questões que precisam ser seriamente observadas para a gente poder desenvolver ciência com mais seriedade. Porém, a partir do momento que eles desenvolvem uma ciência, a gente trabalha eximiamente como ninguém. Então, a gente acaba aproveitando muito mais. E essa sensação de ter orgulho mesmo, da gente não ficar atrás de ninguém, eu acho muito importante a gente valorizar. Tanto os produtos nacionais, quanto uma empresa que traz as tecnologias de pronta para o Brasil, tanto quanto pessoas como a Mica, que estão super atualizadas sempre no que tem, né, de mais celular aí na ciência, para a gente conseguir falar. Então, eu acho importante a gente valorizar o que a gente tem e, obviamente, com a humildade de aprender coisas novas, abordagens que a gente novas, lá né, também, doutora? Que são essas trocas de acho legal posicionar. O brasileiro em si, eu achei muito engraçado. O brasileiro parece que quando a gente dá uma lição de casa pra ele, tipo assim, olha, gente, chegou isso. O brasileiro vai até o fim, né? Ele fala assim, eu vou escafunchar, eu vou secar esse assunto até o último. Então, eu acredito que por mais que nós não tenhamos tanta estrutura e investimento para a ciência, nós, brasileiros, nós temos muita sede de inovação. Então, assim, a galera, você vê a rede social de brasileiro, né, gente? Enquanto o Instagram do americano, o Instagram do europeu tá totalmente tranquilo, a gente já tá, assim, bombardeando de Reels, tá todo mundo já querendo trazer atualidade. Então, assim, eu acho que nós temos que realmente valorizar os médicos, os cientistas, os farmacêuticos brasileiros, porque a gente luta muito para trazer atualidade. Perfeito. E a Mica quietinha ali? Agora não, vamos deixar. Agora a gente vai deixar a nossa gênia. A Mica quietinha, Mica. Nossa gênia fosforilar. Faz mais de 17, 18, quase 18 anos que eu participo desses congressos internacionais. E eu sempre tive muito orgulho da dermatologia brasileira. E eu sempre falo e sou uma defensora da dermatologia brasileira, dos médicos brasileiros, porque o médico brasileiro, ele tem uma capacidade, e eu acho que isso é do nosso povo, uma criatividade
de ter um olhar diferente sobre aquilo que está sendo trazido. Porque quando você pega europeu, americano, até pela própria criação, eles são muito metódicos. Naquela metodologia, o coreano também, ele vai seguir aquilo. E o médico brasileiro, o dermatologista brasileiro, ele vai além. Ele tem um olhar para aquilo, isso aqui eu posso, né? Estou fazendo doutorado na cirurgia translacional, translacional, são várias áreas, e o próprio cirurgião plástico também tem um olhar. Então, isso é da capacidade do médico do Brasil. Eu falo porque eu já tive contato com médico italiano, e aí você fica pensando, mas o médico brasileiro, primeiro, tem uma população grande. Então, a parte clínica é muito forte. Muito rica, né? Muito, muito rica. Eu lembro da minha orientadora, que ela falou que foi para os Estados Unidos, ela é cirurgiã. Ela chegou e o professor lá deu uma coisa para ela costurar. E ela, japonesa, com uma habilidade já, em um dia, que era uma coisa para ela fazer, em uma semana ela fez em um dia. E ele falou, você já terminou? Ela falou, já. Assim, rápido, porque da habilidade. Então, eu acho que isso no Brasil a gente tem muito forte, foi o que vocês trouxeram. Em relação às tecnologias, não ficamos para trás de ninguém, seja de matéria-prima, seja de ativo, seja de produto aplicado. Né? A gente consegue trazer dentro de uma realidade que até um tempo atrás era muito difícil, por quê? Vou trazer dos Estados Unidos, aí chega a sua paciente, aquele creme fica pesado aqui, doutora, não quero isso. Então, a gente veio numa evolução muito grande nos últimos anos. Eu acho que quem transformou esse mundo dos cosméticos, né, que é uma área de atuação minha, do Vini, gente, eu sou a mais velha aqui da mesa, tá? Então... Mas tá com um banco de colágeno em dia. Tá aqui. Mas, assim, quem trouxe uma transformação pra gente experimentar, né? Os mais velhos sabem do creme Pond's, mas vamos lá. A Nivea, de latinha azul. Mas a Nivea, na época que ela lançou um spray, um creme mais leve, ela trouxe essa leitura. E o mercado brasileiro se adaptou muito rapidamente. Né? A gente tem indústrias brasileiras, né? A farmacêutica, mesmo de cosmético, é muito forte. Então, a gente está muito além. Então, o INCAS, eu acho que é um grande ponto de encontro, como você disse, diferente quando a gente vai para um congresso americano. O INCAS traz o mercado asiático muito forte, o europeu, né? E um pouco do americano. Essa junção é muito interessante, porque aí você tem também muito indiano. Vocês podem ver que tem muita pessoa da Índia. Então, são mercados que estão em crescimento e tem uma oportunidade, eu vejo pelas aulas. Né? Porque nas aulas pode ver que é médico do mundo inteiro. Foi bárbaro mesmo. Então vem, ou seja, o indiano, tem o médico russo, tem o médico de todos, mesmo da Europa, então isso é muito rico, né? E quando fala em melasma, México, Brasil se destaca. Claro. Sim. Eles têm assim, o peeling também teve uma sessão muito forte, que foi de um grupo de médicos brasileiros, estava a doutora Denise Steiner. Então a gente começa a olhar uma força e um respeito, que até um tempo atrás eu via distante, mas hoje o médico brasileiro conquistou um respeito muito grande internacionalmente. E no INCAS isso é muito forte. A troca é bem legal. Eu dei uma aula sobre tratamento capilar e medicina regenerativa, né? E assim que eu acabei a aula, veio um médico indiano falar comigo. Ele falou, nossa, eu estou desenvolvendo esse protocolo, o que você acha? Me mostrou excelentes resultados. Assim, quando que eu ia encontrar com uma facilidade tão rápido uma discussão de caso com um colega indiano? Né? Então, eu acho que essa troca é fundamental mesmo. Inclusive, temos que te parabenizar por ser uma das brasileiras que abrilhantou o INCAS com uma aula. Amigo, sim. Então, é muito importante. E quando a Mica disse sobre textura, Calu é super consumidora também de tendência europeia. A gente gosta muito do mercado de luxo, né, amiga? E é interessante ver, como a Mica disse, que a indústria de luxo europeia, principalmente, que é aquela indústria raiz, ela antigamente era os cremes, a gente virava assim o creme e não caía por nada, né? Extremamente grosso, como a Mica disse. E
eles estão se adaptando a peles brasileiras. E nós tivemos várias oportunidades de conversar com indústrias, né, francesas, e os donos falarem assim, desenvolvedores, né, Mica? Nós estamos olhando para o Brasil. Nós estamos olhando para o Brasil. Porque o brasileiro, a gente consome muito, não só por conta do médico se atualizar bastante. Mas a cosmética tá vindo muito atualizada. Então hoje nós vemos marcas de mais de 200 anos, 150 anos, enfim, trazendo texturas para a pele tropical, de países tropicais. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É um reconhecimento, é essa visão, né? Então, essa visão de trazer, de ter esses profissionais extremamente capacitados para a reprodução dessas ideias, de também estar junto com as tendências e as inovações, né? E o que eu vi muito lá foi a questão, né? Isso que a doutora Kalu deu uma aula brilhante, que é a relação da medicina regenerativa. Envolver a genética no processo de envelhecimento e o dermato ter esse controle, né? Do controle não, mas saber direcionar o paciente diante de todas essas alterações. Eu queria, a Mica vai falar muito bem disso, a doutora Kalu também, Vini também. Primeiro para a doutora Kalu, essa questão da medicina regenerativa. A Mica vai depois uma relação mais molecular. Eu tenho uma pergunta para ela. Uma relação mais molecular. Mas, doutora, o que você viu dessa medicina regenerativa? A gente já viu, esse é um assunto que já vem do Incas há algum tempo, mas ainda a gente está vendo que é algo que vai ser o futuro dentro da dermato. Já faz alguns anos que todas as aulas, uns 3 anos, assim, que todas as aulas, todos os congressos que tem regenerativa, eu sempre vou. Mas antigamente, 2 anos atrás, assim, era aquela sala pequenininha num cantinho, que só tinha cientista. A gente estava lá porque a gente é nerd, né? Então, só tinha cientista e aí ficava uma coisa um pouco palpável no dia a dia da rotina, porque eram algumas medicações que ainda não tinham muitos estudos, enfim, mas só se fala em longevidade, né? E para a gente tratar de beleza, a gente tem que falar de regeneração e longevidade. E hoje a gente tem vários recursos, né? Tanto de tecnologia quanto injetáveis, ou a soma disso. Então, eu até estava conversando com a Mica, que eu vi alguns bioestimuladores, por exemplo, que eles vão fazer uma ativação mitocondrial, né? Então, qual o papel dessa mitocôndria, que a Mica também pode ter visto lá, de novidade, ou que ela sabe, para compartilhar um pouco com a gente sobre isso. Então, eu assisti esse novo produto que é lançado, a gente está acostumado com bioestimuladores que vão fazer sinalização dessa via inflamatória benigna para conseguir esse estímulo de colágeno, e aí alguns produzem mais tipo 1, outro tipo 3, tem essa questão, mas nenhum deles se posiciona como realmente um ativador mitocondrial. Então eu queria que a Mica falasse um pouco, que é sempre maravilhoso ouvir ela falar. Amamos. Peguem o bloco de notas. E a importância na regeneração mesmo, na hora que a gente fala da mitocôndria, que eu acho fundamental. Eu acho assim, quem me conhece há muito tempo sabe, me chamam de mitocôndria, né? A mulher mitocôndria. Porque eu falo de mitocôndria há quase 16 anos, porque quando eu olhei para mitocôndria, eu falei, gente, você é tudo. Né? Você é vida, porque assim, algo, seja pele, seja organismo, a gente precisa de energia. É quem gera o combustível. E tem tido muito estudo em relação à fadiga mitocondrial, mesmo em resposta na pele. Envelhecer, a gente perde essa capacidade mitocondrial. Então, ter um bioregenerador, né, que traga, um bioestimulador que traga essa capacidade de resposta da mitocôndria, que é a nossa casa de força, é fundamental para dar a capacidade da pele poder responder. Porque é aquilo que eu sempre digo, você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não está preparado para receber aquele produto ou não tem energia suficiente, sempre o exemplo da pele fadigada ou estressada, são peles que não respondem a tratamentos. Porque o estresse acaba com a nossa energia. Quem é estressado, no meio do dia tá, vida fadigado, a adrenal fadigou. Fadigou, não funciona 4 horas, apaga e acorda às 9 e fica a madrugada inteira acordado. Então, acho que são pontos que estão vindo. Ciclo circadiano. Ciclo circadiano é importante por quê? Então, a ciência de base volta ao cenário. Graças a Deus. Elas são importantes porque é uma ciência de base. Ciclo circadiano, mas você está falando de dormir bem, sol? Não, gente, ciclo circadiano é o mínimo, por quê? E por que é tão importante até para a pele, né?
é aonde você tem os horários de liberação de hormônio. Então, se eu não durmo no horário certo, eu não vou liberar o hormônio do crescimento e não vou reparar os danos que eu fiz no dia anterior. Por isso que a gente começa a ficar caquético. Ai, meu Deus, não tá, minha pele não responde, aí eu fiz o procedimento. Então, tanto mitocôndria ou tudo aquilo que gera, né? Tanto é que a minha frase do Skin Connection é: cuide do micro para o macro saudável. Sim. Porque se você não tiver esse micro, não tiver essa mitocôndria, que com o envelhecimento não... O envelhecimento é um processo onde você perde essa capacidade mitocondrial. E doenças também. O COVID, né, que a gente teve, nos últimos estudos mostrou que tem um fundo mitocondrial. O que as pessoas tiveram? Fadiga, queda de cabelo, perda de memória. Lembrem-se que o cérebro consome 23% da energia produzida. Então, e as doenças neurodegenerativas também estão ligadas com disfunções mitocondriais. Então, a mitocôndria é vida, é tudo. É a nossa base para começar qualquer processo, seja de regeneração, seja do que for. Eu faço esse exemplo para o paciente, né? O paciente vem e faz 10 mil tecnologias, aí ela não dorme, fuma, come açúcar o dia inteiro, é estressada. Aí ela fala, nossa, minha coleguinha fez o mesmo laser, ficou ótima. Bom, querida, você não vai produzir colágeno nunca, né? Você pega uma célula que está totalmente estressada, porque você colocar essa célula para fazer uma tecnologia, você estressa ela mais, né? Então, eu pego essa célula estressada e falo, agora corre a maratona. Ela vai dar 3 passos e vai cair. Então, exatamente isso. Daí, a gente entra na parte dos ativos, né? Tanto via oral quanto ativo tópico, que a gente tem como recurso para preparar essa mitocôndria para fazer energia pra gente. Então, o que eu acho que vem com tudo aí agora, eu não sei se vocês viram a aula lá, mas eu ouvi falar bastante o bakuchiol. Nossa, então, total. eu acho que a gente pode falar da quercetina, do bakuchiol, que são ativos que estão vindo com tudo por aí. Muito forte que está falando e fala, na verdade, um outro grande conceito, né, é a parte de autofagia. Então, a mitocôndria também tem mitofagia. E um dos ativos que faz isso é a urolitina A, tá? Então, ele vem muito forte trazendo essa questão da mitofagia para você conseguir fazer realmente a renovação, essa renovação mitocondrial, não só isso, mas a celular mesmo. Porque se não tem energia, você não consegue trazer essa capacidade de resposta da pele. Esse ativo, ele age por acaso no mTOR? Como é que é a funcionalidade desse? Já viu? Ele, na verdade, ele vai atuar na rampamicina. Porque eu vi uma aula 2 anos atrás em Mônaco da rampamicina. Que é a marca que chama, vou colocar sem conflitos de interesse, Mitopur, que trabalha, que fala de pele estressada e fala de pele fadigada. Então, ele fala trazendo esse conceito mitocondrial. Tudo que for celular, né, eu acredito na medicina celular, você precisa de uma célula respondendo bem, uma célula bem nutrida, vai responder. Uma célula bem descansada vai responder. Como é que eu faço isso? Tem várias, né? Tanto é que agora no update a gente vai falar de nervo vago, que é uma outra tendência fortíssima dentro do meio médico. Então, assim, tem muita coisa. Tem várias coisas que influenciam, né? Na hora que a gente fala de nutrição, a gente consegue pensar, por exemplo, num ácido hialurônico não reticulado. Isso vai ajudar em alguma parte dessa nutrição, dessa resposta para preparar essa pele para a tecnologia? Não na parte do mTOR e autofagia, mas de você hidratar e nutrir essa pele, ela vai responder de uma outra maneira? Eu consigo otimizar? Eu acho que o que você precisa, você vai otimizar, desde que você tenha um fibroblasto saudável. Você tem que ter Aí eu vou falar de célula, gente. Se vocês me perguntarem, eu vou ficar falando de um monte de célula, porque eu gosto de célula. A gente ama células, Até porque, célula é a base. Só complementando o que a Thalita perguntou, quando a gente fala de epigenética, quando então você fala do estresse, eu estou falando daquilo que você está conduzindo a sua célula. Você não dorme direito, você estressa. Você não come direito, é a epigenética. É até bom a gente deixar claro o que é a epigenética, né? Então, você tem seus genes, isso não se altera, mas fatores externos que contribuem para que eu tenha uma replicação desordenada dessas células. Então, isso que é muito importante, que é o que a Mica domina muito bem. A Calu vem né, nessa abordagem dentro da dermato, o Vini com a cosmecêutica. Então, é tudo envolvido para quê? Para que a gente inibe essa reprodução celular
descontrolada, desordenada pelos fatores externos, né? Então, porque às vezes a gente fala de genética, pensam que, né... Mas assim, da genética, o que todo mundo a gente tem que lembrar? Nós somos 99,9% idênticos. 0,1% é diferente na gente, né? Então, se eu for pensar no mundo, falando na genética, se eu for pensar, então, na microbiótica, quando a gente faz a parte de genética, nós somos muito diferentes, né, na parte de microbiota, que dá quase de 10% a 20%. Então, somos muito mais diferentes nos micro-organismos que acabam... necessariamente no... Só que, quando a gente fala dessa questão da genética, por que algumas pacientes, então, um exemplo prático, né? Algumas pacientes que chegam, doutora Kalu, meu botox não dura, da minha amiga dura 6 meses e o meu dura 3, né? E aí ela vai falar, a doutora deve estar fazendo alguma coisa com o meu botox que não. Mas provavelmente essa paciente, e isso é um oriental, ele tem muito, apesar dele produzir mais colágeno, ter esse benefício, mas ele tem uma enzima que chama metaloproteinase, que degrada muito mais rapidamente. Então, mesmo você estimulando... Se ela tiver homozigoto, ela tiver 2 parezinhos, né, que estão lá atuantes, ela sempre vai degradar mais rápido. Então, não vai ser só o bioestímulo. Então, vai ter que dar mais proteína, que é outra grande carência que a gente tem. Então, uma resposta que você não tem de um tratamento, de um procedimento, é porque não tem proteína. Se você não tem substrato, não faz. Tem como fazer, aí tem a metaloproteinase, que está ávida para degradar. Já era. Por falar em toxina que não dura, outra novidade que teve no congresso foram as toxinas sem esse complexo proteico. Então, quer falar da metaloproteinase em relação às toxinas? Que essa nova toxina, para quem não viu, é uma toxina que ela não tem esse complexo proteico. Então, normalmente, para que não é médico, né? Normalmente, o que faz essa resistência e faz a gente metabolizar mais rápido é a parte proteica da toxina botulínica. Então, essas toxinas novas prometem maior durabilidade e menos chance da gente ter a resistência. E agora a Mica vai continuar falando de metaloproteinase. Não, então aí você já vê o link. Então, se eu vou ter uma tecnologia, a toxina botulínica sem a proteína, provavelmente ele vai ter realmente essa maior durabilidade. Que a notícia que o mundo queria ouvir, né? Que o corpo não vai lá, a gente, a indústria, tá todo mundo feliz. Gente, precisamos de um botox duradouro. Gente, e o paciente que não vai viver há 4 meses? Não, amiga, então vamos... Não, mas aí você vai fazer outra coisa. Você vai cuidar da microbiota, do intestino, você tem um monte... E o quanto isso é importante. É muito importante. Assim, dessa terapia, né? Eu não sei até o nome, que aborda tudo, né? Que holística. Tem holística. É uma medicina holística. É o que você... É o grande diferencial hoje dentro da medicina, né? Você olhar para o paciente, entender tudo que está envolvido no paciente, que não é somente aquele tratamento final que vai... Mas, Thalita, sabe o que é o mais engraçado? Dá o resultado. Eu indo para a faculdade de medicina nos anos atuais... A sua visão... É uma coisa muito interessante, porque antigamente, eu acho, assim, a Kalu é jovem, mas com certeza já teve vivência com médicos mais velhos. Antigamente era tudo muito focado e específico, então você tinha que olhar para uma causa, para um dano, para uma situação. Hoje na faculdade, quando assim, eu lembro da Mica toda aula, né, que eu fico ouvindo, porque primeiro que o modelo mudou muito da medicina. Hoje estudar medicina é algo muito dinâmico. Então nós estamos constantemente fazendo trocas e usando muitas referências e buscando, a tecnologia veio muito a nosso favor. E quando a gente, de fato, fala da medicina de base, eu vejo que a nova geração tá vindo muito focada na medicina holística. Isso é algo que já tá sendo trazido dentro da universidade. Então, falar de célula tá sendo algo muito constante. Uma coisa que talvez a galera ficava assim, vamos passar logo o ciclo básico, para entrar logo na clínica e na cirúrgica, os professores estão incentivando cada vez mais. E assim, Kalu, de verdade, nas aulas, eu falo, por isso que eu falo que eu lembro muito da Mica. É mitocôndria, matriz extracelular, fibroblasto, colágeno... Isso, até na relação da produção de colágeno, Exato. Desculpa, Vini, mas essa questão da matriz extracelular, quando que isso era abordado? Abordado nunca. E eu falo de matriz extracelular o dia inteiro. Que é a questão, por exemplo, do profile que a gente fala, né, eu falo que é o alimento da matriz extracelular. Quando que isso era uma abordagem diante do processo de
colagênese, da importância da matriz extracelular nesse processo. Exato. Nunca era falado, nunca era tão exposto, né? Que na verdade todo mundo, eu sempre falo, todo mundo quando você assiste qualquer, vamos falar de estímulo de colágeno, parece que só existe colágeno na nossa matriz. pele. Não, a matriz extracelular, eu falo assim, tem colágeno, elastina, Elastina, proteoglicanos, tá tudo lá. Tá tudo lá. Se você quer uma pele boa, é onde tudo acontece, é na matriz extracelular, tudo que é externo à célula. Então, tem que ter essa mudança de chave, porque senão não tem resposta. E como todo mundo hoje... Eu vi era do comentário da geração Z, né, a Alfa, a Z, e aí foi um médico no INCAS que virou e falou assim, a geração Z, na atual, é mal alimentada, dorme errado, ele colocando todos os fatos. Então, ele tem uma produção de colágeno, porque baixíssima. Mesmo que ele faça a mesma tecnologia. Exato, nunca vai ser comparado. Ele falando do pré-juvenation, né, que também é uma... Mas assim, ele colocou, eu fiquei assim, então, ele vai ter que começar realmente o cuidado dele antes do que provavelmente a mãe, porque a mãe dormia assim. Mas, Mica, você já parou pra perceber? Assim, a Mica tem um filho super jovem, um Arthurzinho super inteligente, e eles estão cada vez mais viciados em skincare. Saúde. Então, né? assim, o Arthur toda hora, né, Mica? Ai, qual é o creme mais atual? E a gente fala, gente, eu com 15 anos, eu tava passando barro na minha cabeça, sei lá, eu tava em outra dimensão. Eu tava, sei lá, torrando minha pele na praia. Porque a gente não tinha isso. Minha mãe falava assim, passa o protetor solar. Hoje tem protetor em spray, você passa a criança, assim, 2 metros de distância. E antigamente a gente tinha que besuntar e grudar areia, né, era péssimo. Então eu acho que a geração nova tá vindo muito com a vontade de buscar o novo também. É um problema? Às vezes possa ser, porque nós vimos, assim, várias marcas enfrentando problemas com crianças de 8 anos de idade querendo passar ácido retinóico na cara. Mas, assim, é uma mudança de mindset. Mas a gente tá fazendo também um encontro que vai ser super interessante para falar de tendência no mercado de beauty com as jornalistas de beleza, influenciadoras, junto com médicos. Então, e estamos estudando o que está sendo falado do outro lado também. Porque eu acho a gente, como profissional da medicina, você trabalha na indústria médica também, a gente tem um pouco a responsabilidade de entender o que o mercado de beauty está falando do lado de jornalista, de tendência, né? Para a gente conseguir tanto alinhar quanto se alimentar também. Certeza. Né? Então, vem muito esse tema de propósito agora. Então, ninguém vai injetar alguma coisa no rosto se você não tem uma ideia de regeneração ou longevidade. Exatamente. Né? Quanto mais você faz alguma coisa pontual ou artificial, menos sentido tem. Tanto na informação de mídia social. O que você faz sem um propósito, que aquilo não é verdade para você, aquilo vai acabar caindo por água abaixo. Então, eu acho que é tudo isso. Então, o propósito desses adolescentes, dessa geração mais nova que a gente, entender que tipo de alimento eles vão comer, eles bebem muito menos. Então, já tem um pouco mais de consciência de dormir muito mais. Então, a gente vai... Eles são mais saudáveis, né? Nossa, eu acho que tem. Eles bebem menos, não comem açúcar. Até a questão, não comem açúcar, não fumam cigarro. Existe, mas eu acho que ainda não está na prática. Eu acho que não está na prática. Mas é a tendência que vem. Não está na prática porque, assim, esse consumo digital, que eu falo que causa gera uma ansiedade. Uma infoxicação, né? Que é o termo. Então, eles são extremamente ansiosos. Ansiedade... Recebe toda a informação e não consegue colocar na prática. E eles não conseguem. Não metaboliza e nem a gente metaboliza, mas não, eles... Tudo bem, sem julgamento. Sem julgamento. Não estamos aqui, galera. Eles mesmos acabam consumindo demais, mas a gente tem uma geração que vai vir com problemas de ansiedade. Sim, não. Problemas dessa ansiedade que vai gerar, não dorme direito. E eu acho que... sim, tá. Mas aí a gente vem com a medicina holística, porque assim... Tudo chama, porque antigamente ninguém ficava, o médico saia no cardiologista. Não se falava de saúde mental. Não falava. Antigamente, assim, a minha mãe era louca porque mandava o filho pra terapia, entendeu? Exato. Então eu acho que hoje... Uma coisa chama a outra, você tem total razão. E realmente essa questão da mídia social virou
É um problema. Uma situação. É uma realidade. Mas eu acho que essa parte, tanto do tratamento holístico, na hora que a gente fala, né, pra não fugir um pouco do INCA, senão a gente vai começar a fazer terapia. Não, mas a Alice falou muito da isso. parte De mental wellness. também. Mas, gente, Falou mas muito essa da parte parte mental. relacionada. Falou. Porque eu acho que pra gente Mas falar, se a gente isso- não falar do wellness, né, dessa saúde Exato. mental, é exatamente o que você tá falando. A ansiedade, você não dorme, aí você faz 30 lasers, aí você não consegue produzir colágeno, e aí... E Exato, isso exato. tudo Soma. reverbera em Exato. todos os procedimentos que vai ser indicado. Teve até uma aula que eles falaram da tecnologia, das respostas epigenéticas na indução da lesão pela tecnologia. Então, olha isso. Então, olha aquela relação mais molecular daquela resposta, né? Então, hoje, se a gente for falar bem grosseiramente, eu vou induzir um processo inflamatório controlado, vou estimular colágeno. Mas quais receptores, aonde? E como que aquela célula, como aquele tecido está recebendo aquela lesão, né? Aquela indução, aquele trauma, mesmo ele sendo controlado, e o que vai reverberar para ele depois, qual que vai ser o efeito depois, entendeu? Então, isso tudo envolve tanto o conhecimento mais molecular, a relação cosmecêutica, e o a dermatologia, ela saber indicar, saber direcionar para que ande todo mundo junto, né? Para ter um resultado mais otimizado. Isso é coisa mais linda, genial. E parece também música. outro assunto que a gente sempre fala, amiga, lindo. também super precursora nisso, gente. Quando que a gente ia ver um dermatologista, e isso a gente vê muito a abordagem, os dermatos chegam e falam assim, gente, a gente precisa de fórmula para intestino. Quando que você ia ver um dermato sentar com o paciente e falar assim, como tá o seu intestino? Aí eu faço. Então, amiga, porque você... Não, você é além, uma unanimidade, assim. Porque hoje tem muitos médicos que ainda estão tendo hábito de perguntar como é a alimentação, se está com uma flora intestinal organizada. A Mica fala muito de suplementação oral e nós fizemos vários tours em várias farmácias, né, amiga? E todas estão trazendo como pautas, assim, gigantescas. A parte de foods, né, de NutraFoods. Sim. Então, fala um pouquinho disso que eu acho muito importante, que, assim, Paris inteira, tá todo mundo falando de parte natural. Então, mas sabe o que é interessante? Se você, no INCAS não tem tanto isso dos nutracêuticos em aula. Você pode ver que eu vi uma aula que ela citou na parte capilar. Mas assim, bem muito light. E aí eu vou falar, o médico brasileiro, o dermatologista brasileiro tá anos-luz. Que a gente também tem um mercado magistral que possibilita essa personalização. Nas farmácias, né, quando a gente vê a parte de suplemento alimentar, se eu pegar o mercado americano e o mercado europeu, o mercado europeu está começando a engatinhar, né? Colágeno é uma coisa que está começando e a gente já está... Os mercados mais desenvolvidos nessa parte de suplementação de colágenos, proteínas, asiático, América Latina. Né, pelos dados. A Europa sempre com muita desconfiança, né? Então, foi até interessante, eu fui dar aula em Portugal e aí, gente, é totalmente diferente o médico português quando você fala, nossa, mas nunca ninguém me falou isso. Aí a gente começa, né? Você vai vendo, assim, colágeno, meio que todo mundo sempre, como também tem essa pergunta, muita gente acha que é bobagem. Então, eu só vou dar um dado para vocês. Nós temos 29 tipos de colágeno no nosso organismo. Então, só por isso a gente vê a importância, não só para a pele, mas para outros órgãos também. Então, conhecer, né, essa parte da suplementação e a parte do estresse oxidativo, da microbiota intestinal. Eu sou apaixonada porque hoje tudo passa pelo intestino, né? Então a gente está falando de trilhões de bactérias. Então, seja neurotransmissor, seja hormônio, também é produzido, seja, vamos falar, serotonina. Serotonina entérica é 95%. 95% da nossa serotonina é produzida no intestino. Tanto que a gente sempre... Só você percebe, a pessoa está enfesada. Você fala assim, meu Deus. A gente amiga, fala. você está enfesada? Não, porque assim, gente, intestino, eu vejo por mim. Eu sou uma pessoa extremamente organizada com o meu intestino. E quando dá alguma alteração, vocês percebem, eu fico doido. A minha pele fica péssima, meu cabelo poroso. Então, olha a influência. E o médico tá tendo, a dermato, eu vejo dermatologista agora vindo perguntar pra gente, precisamos de fórmulas para intestino, precisamos cuidar do
intestino, porque melhora. Aí a gente volta lá no começo. Não, até das doenças inflamatórias de pele, né? Na hora que a gente tá falando de dermatite atópica, acne, rosácea. Hoje mesmo eu atendi uma paciente com rosácea e você vai entendendo, né? Ela falou, mas por que algumas pessoas têm, outras não têm? Bom, porque o gatilho inflamatório vai aonde você tem mais a genética para isso, mas a base de você estar inflamada e toda desregulada, ela como começa você no controla, intestino, como né? você modula Total. isso, né? E vamos, só pra gente finalizar em alguns pontos, o que vocês acham, até dessa, né, que tá todo mundo falando da inteligência artificial, eu vi muita coisa também, por exemplo, de análise de pele com inteligência artificial, algumas tecnologias com leitura, com inteligência artificial para padronizar parâmetros, enfim. O que vocês acham disso, da inteligência artificial na dermatologia, como que isso vai ser aceito? Eu acho que a gente não pode brigar com uma tendência, né? Então, assim, existe aquela onda que fala, nossa, não vai funcionar, não é a mesma coisa que um ser humano, etc. Mas eu sou da política que eu não preciso inventar a roda, eu posso aprender a rodar, né? Então, eu acho que tem muita coisa que vai ajudar a gente, eu acho que vai conseguir ajudar a gente em coletar dados, entender melhor estatística, fazer cross de todas essas informações, porque eu acho que medicina é sobre isso, né? Entender como é que o mundo, a população e, enfim, cada país está respondendo de alguma forma. Então, eu acho que vai ser fundamental, com certeza, né? E com certeza a gente não vai ser substituído por isso também, porque a gente vai ter mais dados e vai raciocinar em cima desses dados. Então, eu acho que vai ser maravilhoso, realmente, em tudo que ela vai poder trazer para a gente. Imagina você ter um cross de estatística mundial de análise de pele. E aí, enfim, você pode bater o martelo ou não, mas acho que a precisão de um sistema, ela é muito fundamental. Eu também acho, gente. Eu acho que, como o Calu disse, não dá pra ir brigar com algo que está à tendência e não dá pra você discutir com algo que a nova geração já acatou. E assim, você vai brigar com a New Generation? Não dá, meu bem. Hoje, é assim, antigamente, você entrava numa sala de aula, tava todo mundo com papel e caneta. Hoje você olha, tá todo mundo com iPad, todos os aparelhos possíveis e impossíveis, e a medicina está à frente também de toda a tecnologia. Eu acho que nada substitui o toque, o calor e a sensibilidade humana. Mas se nós usarmos a tecnologia ao nosso favor, a favor da humanidade, dos pacientes, da ciência, eu também estou super feliz e, assim, acho que a medicina, se realmente continuar desse jeito e todos os médicos, cientistas, farmacêuticos souberem utilizar, vai ser cada vez mais tendência, sucesso. Entender, né, todo o processo. Tem uma questão ética, eu acho. Eu assisti uma aula sobre inteligência artificial aplicado na área de dermatologia. Teve uma médica indiana que ela fez um sistema, uma plataforma para fazer diagnóstico à distância, porque a Índia, de novo, aquele país imenso, ela não conseguia, ela fez um sistema muito prático para fazer esse diagnóstico. E o ano passado, eu assisti uma aula que era de uma clínica lá em Paris, que eles fazem tratamento para obesidade. E aí foi metaverso. E aí, normalmente, se fala presencial, quando você vai falar em tratamento de obesidade, as pessoas não vão, porque por N motivos. E aí eles fizeram no metaverso, que cada um criou seu avatar. E que muita incrível. Gente participou. Nossa, e eles tiveram um engajamento muito grande. Então, quando a gente pensa... fundamental, né? Coisas, a gente vai chegar em lugares que a gente nem imagina. Então, a inteligência artificial, como dados, é fundamental, que vai fazer a gente ter mais tempo, e a gente também, hoje, tanto é que até mesmo essa questão dos artigos, né? Se a gente olhar quanto que era publicado antes e quanto que é publicado hoje, é uma velocidade muito imensa. E nem sempre tudo tem qualidade. Tem um monte de coisa sendo publicada sem qualidade. Então, essa peneira, esse filtro, ele vai ser feito pela inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ele pode trazer... Porque se a gente parar para pensar no mundo, gente, tem o Skin Digital que eu faço
o Dominique ele fala 70% das pessoas no mundo não têm acesso a um dermatologista. É muita gente. É muita gente. E todo mundo precisa de um cuidado, né? Como é que a gente vai fazer um sistema de inclusão onde essas pessoas possam pelo menos ter acesso a uma boa informação, uma informação correta, do que fazer e de como tratar com a pele, né? A gente teve a Rita que teve com a gente, ela de São uma Luís, médica, assim, fenomenal. que cuida de hanseníase. Então, a gente está falando dentro do nosso próprio país, ela cuida de hanseníase e ela tem um projeto maravilhoso. Então, quer dizer, se eu conseguir aplicar dentro de uma plataforma de inteligência artificial, usar o algoritmo ao nosso favor, isso pode beneficiar pessoas que nunca teriam acesso. Claro. Né? Não, e a troca, né? Eu acho que a tecnologia em si, não só a inteligência artificial. Hoje a gente faz um call, né, com a experiência de um médico na Índia. Então, eu acho que... E antigamente falaram que era impossível, que não pode ser. Então, não dá para ir contra. Então, a gente troca informação com todo mundo. E acho que o Incas tem isso, né? A gente acaba, às vezes, ficando em alguns instantes. A gente faz tudo lá no Incas, Nossa, tá? gente, a gente pelo amor de Deus. visita, a gente vai pra aula, passeia. A gente acorda cedo. O pessoal acha que delícia, congresso em Paris. Minha mãe foi um ano comigo e falou, filha, nunca imaginei que era tão cansativo. Amiga, é cansativo que a gente demais. acorda às 8 da manhã, é aula o dia inteiro. Aí você para... networking com laboratório, colegas na hora do almoço. Tentando achar uma aí água. aula até às 6 da tarde, aí 3 eventos à noite. Mas pelo menos a gente volta É uma informado. maratona, todo mundo informado, tudo bem, assim. Um pouco abatido, mas a gente sobreviveu. A gente fala assim, As gente, o olheiras. jet lag, uma coisinha meio estranha, mas o importante é a gente trazer atualizações, né, gente? Aqui só terminando aqui a linha de raciocínio. Aí eu estava num stand, aí vem uma médica iraniana, então a gente tinha o caso da doutora Rita Vidigal, que cuidou da hanseníase fazendo uma suplementação e dando banho de sol, substituindo a fototerapia. Sim. Todo mundo ficou assim, gente, sol? Né? Usar o sol. Uau. E com uma resposta Loucura, incrível. O E a sol. iraniana virou e falou assim, ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado, porque todo mundo fica pensando na fototerapia quando fala no vitiligo, né? Que é a primeira coisa. E a resposta dela foi usando, em São Luís, é um sol intenso, foi usando o sol e associando com um nutracêutico. Então, nem tudo é medicamento. De novo, trazer essa capacidade da célula responder e dar as condições para ela. Cuidar da célula. Você tá falando isso, outro dia eu vi um meme, uma foto assim no Instagram, passando, cara, uma foto muito antiga, preto e branco, falando do que a gente sabia na medicina que a gente esqueceu com a tecnologia, né? Então, era o último andar de um hospital, que era como se fosse o rooftop do hospital, e eles tinham que as camas, as macas eram todas ali com exposição solar, então todos os pacientes ficavam 20, 30 minutos por dia na exposição do sol para qualquer tipo de doença, enfim. Não uma doença fotossensibilizante, mas para outro tipo de doença, porque você tem estímulo, você tem toda a parte, né, também de estar em contato, respirar, não vamos nem falar da parte do wellness mental, de você poder... E hoje a gente não tem... Eu não conheço nenhum hospital que tenha um lugar específico para banho de sol. Posso... não ter conhecido, adoraria conhecer, se alguém souber, mande pra gente, mas que tenha um lugar especializado, dedicado a isso, né? Uma grama para você fazer um grounding, para você trazer esse paciente pra você até areia mesmo. Então, aonde a gente esqueceu, né? A gente fala, na era da inteligência artificial, a gente lembrar que muitas vezes a cura está na alimentação da mitocôndria com coisas que às vezes a gente até já conhecia. Né? Perfeito. E todas essas inovações, o que eu tô aprendendo muito com vocês, tá? Mas todas essas inovações que eu vejo a necessidade do profissional se adequar a elas, né? Exato. Então, adequar, trazer o que acredita, navegar nessas informações, né? Daquilo que acredita que dê certo para o seu paciente, aquilo que a sua experiência também conta muito, então acho que isso, né, toda essa questão do Incas, do que o Incas coloca como tendência, sempre estar aberto para receber essas inovações, para receber tudo isso de novo, para que você implante isso dentro da sua rotina, seja com tecnologia injetáveis, nutracêuticos, e maravilhosamente bem a Mica explica toda essa base molecular que é fundamental e não pode ser esquecida com todos os tratamentos
que os dermatologistas promovem dentro da sua clínica. Não, é que eu acho muito fundamental também. Muitos médicos estão começando e às vezes, que tecnologia eu compro? O que eu faço? Às vezes você consegue tratar seu paciente, às vezes não, você consegue tratar seu paciente com pré-juvenation, tratando, entendendo microbiota, como a Mica disse. Bom, não vou falar mais que decisão no curso Senão dela. você não vai no curso. Mas no é curso, isso, porque não adianta você ter todas as tecnologias e sua célula não conseguir produzir colágeno. Então, a inteligência artificial, mas não pode esquecer o banho de sol. É mais ou menos essa a moral da história. E aquilo, Perfeito. Você não pode colocar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não tem habilitação. Às vezes as pessoas, elas possuem milhares de tecnologias e a gente volta sempre. Ciência de base, gente. Vocês, médicos, especialistas, pessoas inteligentes, não esqueçam do básico bem feito. O básico bem feito é tão bonito, né? Quando você vê um médico que de fato se preocupa, toma um solzinho, se alimenta bem, você está se hidratando, você está se alimentando bem. É o básico. Então, assim, às vezes eu vejo muito essa sede, a gente que lida muito com inovação de cosmético, as médicas, os médicos chegam loucos em cima da gente. Quer saber de inovação. Que vocês têm demais? Eu falei assim, gente, calma. Inovação tem várias. Mas não tenha tanta ansiedade. Que nem nós soltamos um vídeo no Instagram que deu uma viralizada, um monte de gente perguntando de tendência. É aquilo, a tendência existe. Mas não fique... Cuide da sua saúde mental. Não fique ansioso para tentar trazer em primeira mão, porque as coisas vão chegando e a indústria vai se abrindo e você não pode esquecer de sempre focar no seu paciente como um todo. As tendências, elas são complemento da sua medicina bem exercida. Então, hoje, assim, de tudo que eu vejo de tendências que nosso papo... Tendências Wincas, tendências... Muitas coisas legais, muita coisa tecnológica, muita ciência vinda, assim, de muita a base de pesquisa. Só que eu nunca vou deixar de vangloriar os nossos médicos, a medicina atual, por conta de trazer a medicina de base. Eu acho que a medicina de base hoje é fundamental. Não existe uma medicina bem aplicada sem a medicina de base. Perfeito. Nenhum resultado que nos sustente. Nada. Perfeito. Gente, senão a gente vai ficar aqui até amanhã com esse trio maravilhoso. Ficaríamos horas, né, gente? Eu só vou falar uma coisa, uma frase para vocês. Amem suas células, amem suas mitocôndrias. Nossa, olha. Viu? Vamos. Eu tô aprendendo aqui. E se amem em primeiro lugar, porque isso é o lugar. resultado de tudo. Perfeito. Muito bem, maravilhosa. Queria agradecer a presença de vocês com a gente aqui. Queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês. O meu é @calufranco, com C, DRA, Calufranco, de doutora. O meu é Vini P de Pato. Gente, eu sempre tentei trocar esse arroba. Mas tem uma pessoa que roubou meu arroba. Vini P de Pato Lacerda. Tem um P porque é Pereira, meu sobrenome do meio. Então, mas pode ser uma coisa boa também. Porque as pessoas... Amiga, deixa eu falar. Tem gente que vira explicar e pergunta... tanto assim, tô achando não, bom. mas sabe o que acontece? É que tem gente que fica... Não, é Vini P de Pereira, tá, gente? São Vini P Lacerda. A pessoa que não entendeu o P não precisa mais falar com a gente. Tá bom também. Entendeu? É sobre isso. O meu é @Mica, com K, Yamaguchi. Com Y. Com E tem um Gente, underline no entra final. na gente e vê quem segue a Mica. Daí você já não erra o A gente sobrenome joga no dela. Google nosso nome que vai aparecer coisas maravilhosas. Queria agradecer demais. Obrigada. Muito obrigada. Muito E eu obrigada. espero que a gente tenha mais episódios pra gente filosofar, que eu amei nossa conversa de hoje. Obrigado. Esse foi um podcast Papo de Pele do grupo Med Systems. Nos siga nas nossas redes sociais. E até a próxima. Bye!